E bem, como está mesmo no programa Intimidade, eu creio que todo bom cristão, todo aquele que busca a Deus, busca a Jesus em espírito e em verdade, certamente tem experiências, pois a Bíblia vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E assim sendo, como ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, certamente ouvimos a voz, certamente temos experiências, pois a Bíblia também vai deixar bem claro, eu me manifestarei a eles. Então, certamente, assim como buscamos, Jesus Cristo também se manifesta em nossas vidas. E gostaríamos de pedir, se gostaria de nos contar alguma experiência que ao longo da vida cristã tiveste, seja ela um sonho, seja ela uma visão, seja ela um momento em que pudeste ouvir a voz de Jesus, trazendo alguma revelação, alguma exortação, mas alguma experiência que tiveste ao longo deste caminho como cristão. Essa câmera é só aos nossos irmãos, eu também estou aqui para ouvir. Bem, experiência, uma experiência. De experiência são tantas, graças a Deus. Mas eu vou contar uma experiência de quando ouvi a voz de Deus. Chegou, ou seja, depois do período em que os meus irmãos, a minha mãe, estavam incomodados, conforme contei no testemunho já na outrora. Bem, naquele momento que nós nos levantávamos, ou que eu me levantava para orar, eu ouvia a voz de Deus. Isso porque se Deus não falasse comigo para me permanecer em Jerusalém, ou seja, para me permanecer em oração, eu consideraria que aquilo não era uma experiência. Porque eu considero como experiência desde o momento que, enquanto a carne puxava para um lado, o espírito também puxava para um outro lado. Isso porque todo o cristão, ele tem que ter essas bases. Ou seja, tem que ter um meio de se comunicar com Deus. Porque muita gente ouve a voz de Deus por intermédio da meditação, da palavra. Porque temos cristãos bebês atualmente que estão a desistir das igrejas, estão a desistir do cristianismo, porque desde que se converteu, ele pensa que Deus nunca falou com ele. Mas Deus fala conosco em todo momento. Desde o momento que você pega a tua Bíblia, estás a meditar na palavra, você ali estás a falar com Deus. Deus está a falar contigo por intermédio da palavra. E para além de Deus falar contigo, você também estás a alimentar a tua fé, porque a palavra diz que a nossa fé vem por intermédio do ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos em oração, é nós a falar diretamente com Deus. Então, Deus responde e fala conosco de diversas formas, diversas maneiras, só que nós não temos percebido de como é que ele fala conosco. Por intermédio da oração, eu, por exemplo, Deus fala muito comigo por intermédio de oração. Sonhos nem tanto, né? Porque em questões de sonhos, muitos dizem que o meu ministério é pastoral. Muitos dizem que o meu ministério é pastoral e eu posso até acreditar isso porque de muitos sonhos que eu já tive, segundo aqueles que interpretam os mesmos sonhos, eles dizem que sim, o teu sonho, a tua visão, o teu ministério é mesmo pastoral. Isso porque tenho sonhos que eu estou em cima de escadas, dando comida para muita gente e trazendo esse sonho na vertente espiritual, tem um grande significado. Basicamente é isso, é mais por intermédio da oração que eu tenho ouvido assim a voz de Deus. Amém. Bem, ouvimos aqui algumas experiências, inclusive no momento em que tiveste num sonho
dando, alimentando, né? Povo em que certamente nem precisamos ser profundos naquilo que é a interpretação, de maneira que vamos olhar esse povo como um povo de Deus, em que o alimento não é um alimento somente carnes, o alimento físico, mas é o alimento espiritual. Assim como Deus vai dizer, não só do pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. E nisso